Olá, meu nome é Andréa Noli Maluta, eu sou médica e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre psiquiatria, comportamento humano e saúde mental. O assunto de hoje escolhido é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Conhece alguém que tem esse transtorno? É muito comum na infância e é muito comum também que demore para fazer o diagnóstico, infelizmente. Então, no consultório a gente recebe muitos adultos jovens que na realidade vão se dando conta e ao longo do momento em que o paciente conta a história dele, a gente vai percebendo que na realidade tinham sintomas desde a infância e ninguém percebeu. No caso dos meninos, que são os mais acometidos com esse transtorno, eles costumam ter mais sintomas de hiperatividade, agitação. Então esse menino, essa criança com déficit de atenção, normalmente é uma criança muito agitada. É diferente do menino arteiro que brinca bastante, é uma agitação. A criança não consegue ficar quieta no lugar, ela não consegue prestar atenção, ela começa uma brincadeira e interrompe, começa outra e interrompe. Sabe aquela criança que pega 10 brinquedos e não brinca com nenhum? É assim. Além disso, uma questão de atenção muito forte, né? Um déficit, um prejuízo de atenção. Então é comum na infância essas crianças passarem por investigação para avaliar se não são surdas, porque às vezes a família tem a impressão que a criança não ouve. Não, doutor, eu chamo e ele não consegue me ouvir. Eu tenho a sensação que ele não tá ali, parece que ele tá viajando. Vai ser feito os exames da parte de audição e não é encontrado nada e muitas vezes a família deixa por isso mesmo, acaba achando que é só um traço de personalidade, que aquela criança é agitada e ponto. E não se dá conta que já é um processo de adoecimento. Nas meninas, é mais comum o sintoma de desatenção. Aquela menina que tá sempre no mundo da lua, que se distrai facilmente, começa com um rendimento escolar ruim. Típico da história de transtorno de déficit de atenção, dificuldade no rendimento escolar. Então, a criança, mesmo que ela fique sentada ali, ela não foca. Então, é claro que tem um prejuízo na aprendizagem. Não é um problema de inteligência, às vezes aquela criança é muito inteligente, mas como ela não tem concentração para participar da aula e das atividades, caem as notas. E o mesmo acontece na vida adulta, no rendimento do trabalho, porque se esse profissional começa várias coisas e não termina, é lógico que ele vai ser cobrado, né, pelo seu chefe ou no serviço onde ele trabalha. Então, é uma doença que precisa muito de tratamento. Há um boato sobre o aumento do diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. Eu acho que em termos, né, em partes, é porque realmente aumentou a informação. Hoje em dia, com a internet, as pessoas se dão mais conta de que elas têm alguma coisa que está errada, que não está funcionando bem. E, em partes, foi estimulado que, do ponto de vista educacional, os professores e agentes de educação encaminhassem as crianças para avaliação. Então, claro, a gente precisa capacitar melhor, né? Tanto a parte educacional, quanto que, após o encaminhamento educacional, essas crianças sejam atendidas por especialistas. Ainda é muito raro, né? Na unidade básica de saúde é muito difícil. Tem uma estatística de um estudo que diz que aproximadamente 1 em cada 8 pacientes com transtorno mental vão conseguir ser atendidos por psicólogo e psiquiatra no SUS. E isso é um problema. Enfim, para aqueles que vêm para tratamento, é importante dizer que há sim tratamento. Ele envolve muitas vezes o uso de medicamentos, ou para conter a agitação, ou para estimular o foco, além de psicoterapia, tanto para o paciente conseguir lidar melhor com esse jeito dele de funcionar, quanto para ele poder se organizar de forma diferente. É muito comum que o paciente com transtorno de déficit de atenção, ele tem uma capacidade de planejamento ruim. É até engraçado porque os adolescentes que têm, eles mentem muito mal. Eles não conseguem mentir para o pai e para a mãe, porque para elaborar uma mentira a gente precisa planejar o que a gente vai dizer, não deixar furos, e normalmente esses pacientes não conseguem. Além disso, eu acho que é muito importante a gente dizer que a gente só vai medicar a criança que tem sintomas e precisa ser medicada. Não é legal a gente medicar crianças que não precisam, mas também é muito ruim a gente não medicar as crianças que precisam. Existem vários estudos comprovando que o déficit de atenção está muito associado ao uso de substâncias químicas, né, álcool e outras drogas, a acidentes domésticos. As crianças com déficit de atenção, elas quebram mais ossos e se machucam muito mais justamente por elas serem impulsivas e por elas não planejarem as atividades. Então elas vão mexer no fogão, elas acabam se queimando, ou elas vão mexer em alguma coisa com fios e acabam tomando choque, entre outros tipos de acidente, como de carro, fase da adolescência. Tem um prejuízo, um risco muito alto, né, uma mortalidade maior das pessoas que têm transtornos de déficit de atenção e não são tratadas. Dito isso, se você conhece alguma criança, algum adolescente que tem esse perfil, que vem sofrendo, né, por conta da desatenção, que anda passando períodos de fracasso, né, reprovação, recuperação, que não condizem muito com a inteligência, porque aquela criança ou adolescente é bem inteligente, é possível que essa pessoa tenha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, leve para uma avaliação com um psicólogo da sua confiança ou com um psiquiatra da sua confiança, para que ela faça o tratamento adequado e possa usar corretamente o seu potencial. Eu acho que esse é o maior ganho do paciente que tem e trata, né? Eu ouço muito isso dos pacientes: nossa, que bom, agora eu consigo botar minha criatividade no meu trabalho, porque antes eu tinha muitas ideias e não conseguia me expressar, ou agora eu consigo ter um relacionamento
relacionamento melhor com meu chefe e meus colegas, porque eu consigo participar da reunião. Tem pessoas que não conseguem nem ficar sentadas naquele período da reunião de tanta agitação. Então, esse era o meu recado de hoje. Eu espero que essas informações ajudem você de alguma forma. Se você está me assistindo no YouTube, não esquece de curtir, clica no sininho para que os meus conteúdos sempre apareçam para você. E se você estiver me vendo no Insta, curte, compartilha, vamos divulgar e ajudar mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.